Em março de 1997, a polícia de San Diego recebeu uma ligação anônima. O que eles encontraram no endereço denunciado, lá na mansão do Rancho Santa Fé, se tornaria uma das cenas de crime mais perturbadoras da história americana. Nada mais, nada menos do que 39 corpos dispostos em beliches, todos vestidos de forma idêntica, com tênis novos e um pano roxo cobrindo seus rostos. Mas essa história, ela terminou aí. Talvez tenha terminado, na verdade. Ela começa décadas antes, com dois desconhecidos que se encontraram por um acaso e construíram juntos um dos cultos mais bizarros já registrados. Essa é a história completa do caso Heaven's Gate. E eu te garanto, é mais estranho do que qualquer ficção. 1972, Houston, Texas. Um cara chamado Marshall Applewhite, ele tinha 41 anos e a vida dele estava desmoronando naquela época. Ele era professor de música muito talentoso, era diretor de um coral respeitado na cidade de Houston, casado, tinha filhos, até que do nada a vida dele foi pro beleléu. Ele foi demitido da escola que ele trabalhava, do coral que ele era chefe, porque teve um relacionamento inapropriado com um aluno, né? Divorciado, portanto, lutando contra a sua sexualidade, o Applewhite estava numa crise existencial severa, estava muito difícil a vida dele. Então foi nessa época mais sombria da vida dele que ele conheceu a Bonnie Lou Nettles. Ela era enfermeira, 44 anos, um pouco mais velha do que ele. Ela era casada, mãe de 4 filhos, mas também era uma pessoa que era obcecada por astrologia, obcecada por profecias bíblicas, canalização espiritual. Lembre-se que era a época New Age. Quando os dois se encontraram no hospital, onde o Applewhite visitava um amigo dele que estava doente, algo aconteceu. Eles acreditavam que se conheciam de vidas passadas. Então, a conexão foi instantânea. Mais do que isso, não só se conheciam de vidas passadas, mas também que eram seres celestiais, angelicais, enviados até a Terra numa missão divina. Então, em poucos meses, ambos abandonaram suas famílias. Neros deixou o marido, deixou os filhos, o Marshall Applewhite já estava divorciado, mas ele deixou o que ele tinha para trás. Juntos eles começaram a passear pelos Estados Unidos, a viajar pelos Estados Unidos numa picape, dormindo em acampamento, dormindo em posto de gasolina e pregando mensagens aí, supostamente obtidas das estrelas, dos OVNIs. Eles passaram a se denominar, primeiramente, Bo e Pip, mas depois Do e Ti. Seria algo como Dó e Si, as notas musicais. Mas qual era a mensagem que eles passavam? Era bem simples. A Terra ia ser brevemente reciclada e, de fato, passaria por uma grande mudança. As pessoas que quisessem fazer parte disso teriam que abandonar tudo: família, dinheiro, sexualidade, até sua própria identidade, e segui-los até uma nave espacial, onde eles chegariam no próximo nível. E o que é pior, pessoas acreditaram nesses dois. Então, em 1975, durante uma palestra pequena na cidade do Oregon, algo extraordinário aconteceu. Só nessa palestra, o Applewhite e a Bonnie Nettles conseguiram recrutar mais de 20 pessoas em uma única noite. Imagine, pessoas que literalmente levantaram, saíram de suas vidas, deixaram para trás familiares, empregos, vínculos, filhos e os seguiram. Pessoal que abandonou e se despiu da sua identidade, da sua vida, para seguir esses dois. Famílias acordaram no dia seguinte descobrindo que seus entes queridos haviam desaparecido. O povo simplesmente foi embora para seguir eles. A mídia passou a chamar esse grupo como o culto dos OVNIs e rotulou eles como pessoas perigosas, né, que podiam, de repente, levar seu familiar embora. Mas o Do e a Ti, né, o Applewhite e a Neros, eles eram espertos. Eles levaram o grupo para o deserto, afastando cada vez mais as pessoas da sua família, e aí começaram um processo de transformação muito profundo nesses fiéis. A vida dentro do Heaven's Gate era regida por regras rígidas e bizarras. Era proibido ter relacionamento, era proibido ter qualquer contato físico, proibido de usar pronomes pessoais. Todos tinham umas palavrinhas, eles que tinham novas identidades, novos nomes, ou até mesmo números, ou eram chamados entre si de estudantes. Tanto homens quanto mulheres se vestiam de forma idêntica, cabelos curtos, dieta rigorosa, prática de exercícios físicos também rigorosa. As rotinas eram quase militarizadas. E, principalmente, celibato absoluto. Não só qualquer contato físico, mas o contato físico sexual esse aqui era estritamente proibido. E o Applewhite, ele era tão obcecado em eliminar a sexualidade que, ainda nos anos 70, ele e mais outros 7 membros do culto se submeteram à castração cirúrgica voluntária. Sim, é isso mesmo, castração. Eles, de fato, fizeram uma emasculação, tiraram seus órgãos genitais cirurgicamente.
Então, em 1985, aconteceu uma coisa que foi um impacto muito forte para o culto, algo que foi devastador para esse culto que a gente está estudando hoje. A Bonnie, ela morreu de câncer no fígado. Para um culto que prometia ascensão, prometia vida eterna, que as pessoas iam melhorar, iam ascender, a morte de uma co-líder foi um baita de um golpe. Mas o próprio Apple White deu a volta por cima e viu aquilo que aconteceu com a sua co-líder, transformou toda esse fato numa verdadeira prova do que ele estava falando. Ela era tão ascendida, ela era tão superior que ela ascendeu, ela graduou primeiro do que os outros. Ela já foi indo para o próximo nível para preparar a chegada dos demais. Ou seja, ele pegou essa história e não, ela foi antes da gente porque ela é mais superior, ela é uma pessoa que se iluminou mais rápido. Então, sozinho no comando, o Apple White ficou mais radical. O grupo adotou uniformes idênticos, que eram camisas pretas e calças, gravavam vídeos explicando as suas crenças. Classroom, or in old language, a couple thousand years ago, disciples, those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind, and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. We'll title this tape Planet Earth About to be Recycled. Pioneiramente começaram a usar a internet. Eles foram pioneiros na divulgação via internet. O Heaven's Gate criou um site chamado Heaven's Gate, como sair do planeta Terra. Esse site está ativo até hoje. Desde então, para financiar o grupo, eles ofereciam serviços de web design. Perceba, era o começo da internet, as pessoas não sabiam mexer muito com web design. E eles, de fato, ofereciam para ajudar a financiar o grupo serviços de web design enquanto não chegava o sinal para eles deixarem o planeta Terra. O ano é 1996. O cometa Hale-Bopp se aproxima da Terra e vai se tornar um dos espetáculos astronômicos mais brilhantes daquele tempo e até hoje. Muita gente se preparou para assistir esse cometa. Eu era pequeno na época e foi notícia no mundo todo. Mas para o Heaven's Gate era algo que tinha um significado muito maior. Dessa forma, um pseudocientista, um astrônomo que gostava um entusiasta, né, dessa parte de astronomia, chamado Chuck Schramek, ele alegou, ao ter fotografado o cometa, ele disse que tinha um objeto seguindo o cometa, uma suposta nave espacial logo atrás do cometa Hale-Bopp, segundo ele. Então a história se espalhou pelos blogs, pelas BBS naquela época, programas de rádio de conspiração, e aí o Apple White, quando viu isso, pensou, esse é o sinal. É o sinal que a gente está esperando há 25 anos. Aquela nave que está atrás do cometa vai levar a gente para o próximo nível. Aquela nave está vindo buscar a gente. Só que tinha um problema. Na cabeça do Apple White, para as pessoas conseguirem entrar na nave, elas precisariam deixar os seus recipientes, as roupas que elas vestiam. Em outras palavras, precisariam deixar os seus corpos. Então, em janeiro de 97, o grupo alugou uma mansão de luxo no Rancho Santa Fé. $7.000 por mês. Eles se prepararam meticulosamente. E lembre-se, dentre os fiéis, não caia na ideia de que eram pessoas iletradas, pessoas que não tinham estudo. Tinha médico, tinha advogado, tinha gente de todo nível de classe social, de todo nível de estudo. Né? Eles se prepararam para isso, gravaram vídeos de despedida para deixar para os seus familiares. Esses vídeos ainda estão disponíveis na internet. 39 pessoas assustadoramente calmas, onde cada uma delas explicava por que ela estava fazendo isso, sorrindo, felizes porque iriam graduar. Para isso, para cada um deles, era uma grande missão que eles estavam cumprindo. E aí era uma honra poder deixar esses corpos e ir para um próximo nível. Eles compraram até mesmo um seguro de vida de $1 milhão. Todos, nos seus últimos momentos, cortaram o cabelo da mesma forma, usavam o mesmo uniforme. Cada um tinha preparado do lado, né, no momento da passagem, mudas de roupa e algumas moedas e uma nota de $5. Era uma espécie de taxa que eles pagariam para que eles pudessem entrar na nave. Então, o ato foi executado em 3 ondas, que aconteceram ao longo de 3 dias. Na primeira onda, 15 membros ingeriram uma mistura de fenobarbital, um sedativo muito forte, pudim de maçã, sorvete, bebida alcoólica. E depois disso, enquanto o sedativo fazia efeito, eles mesmos colocavam sacos plásticos bem firmes na cabeça para garantir que a asfixia iria acontecer. Os sobreviventes arrumaram os corpos em beliches e depois foram deixando os corpos cobertos com panos roxos, limparam tudo. Mas é para deixar a coisa
como fosse padronizada. No segundo dia, mais 15 membros repetiram esse mesmo processo. Né? E na terceira onda, os últimos 9, incluindo o líder. Ou seja, prova que ele de fato acreditava naquilo que ele estava dizendo. Ele foi embora junto com os seus fiéis, né? Diferentemente de outros cultos, né? Onde o David, por exemplo, o Johnstown, ele não seguia as pessoas. Nesse caso, o cara acreditava. Ou seja, os últimos 9, ele foi por último. Né? E quando o líder, o Marshall Applewhite, quando a polícia chegou, dia 26 de março, ela encontrou uma cena surreal. 39 corpos perfeitamente organizados, a mansão limpa, sem sinais de luta, tudo organizado. Todos pareciam estar dormindo de maneira pacífica. E, mal sabiam eles, aquilo dali é o que seria o maior suicídio em massa no solo americano. Mas a história não termina aí, não. 2 membros sobreviveram, não por acaso, mas por ordem. Eles foram instruídos a permanecer para contar a história para as pessoas que ficavam, manter a mensagem do culto viva. E é aqui onde a coisa fica realmente esquisita. O site que eu falei, Heaven's Gate, ainda está no ar. Não é uma réplica, não é algo do Internet Archive, é exatamente o site original, mantido de maneira ativa por 2 cultistas. Se você acessar hoje o site, você vai ver os vídeos de despedida, você vai ver os ensinamentos, você vai ver a, a filosofia deles, que inclusive, pasmem, são contrários ao suicídio. E uma mensagem, alerta vermelho, né? A Terra está prestes a ser reciclada. Já a mensagem no site, e para essas 2 pessoas, a mensagem continua viva. Então, o site hoje tem alguém pagando hospedagem, tem alguém respondendo os e-mails, tem alguém ali mantendo o site. Se você vê o site, ele tem aquela estética de internet anos 90, mas o site está funcionando, o site está ativo. Oficialmente, 2 ex-membros são conhecidos, Mark e Sarah King. São os nomes utilizados no culto, ninguém sabe nem se é o nome real dessas pessoas. Esses 2 foram encarregados de manter o legado do culto. Em raríssimas entrevistas, o Mark disse que ainda acredita nos ensinamentos e que a sua missão é manter a informação disponível para aqueles que ainda não estão prontos. Mas é óbvio, existem rumores de que há outros sobreviventes espalhados pelo mundo, pessoas que saíram do culto antes do suicídio e que foram, ou então, né, que foram instruídas a permanecer em oculto, em segredo. Agora, uma coisa é certa, o site é atualizado, as taxas de hospedagem são pagas, isso não é nada gratuito, os e-mails que são enviados para o endereço do site às vezes são respondidos, ou seja, está lá funcionando, quem é que está mantendo? Ninguém sabe ao certo. E tem mais, nos meses subsequentes ao evento, pelo menos 2 ex-membros que saíram antes tentaram se reunir com o grupo. Em maio de 97, 2 ex-membros, o Wayne Cook e o Chuck Humphrey, eles tentaram suicídio juntos. O Humphrey sobreviveu, o Wayne Cook, ele morreu. Então, inclusive a esposa dele, a Suzanne, ela tinha participado do evento primeiro. Então, a esposa foi, ele cansou de esperar, saiu, mas logo depois que a esposa foi, meses depois, ele também, infelizmente, conseguiu, né? Aí o que ele vinha tentando. A influência do culto, portanto, era tão profunda que continuou matando, mesmo após o fim, mesmo após a transição, a passagem dele. Um caso como esse do Heaven's Gate nos força a fazer perguntas que são difíceis da gente responder. Como é que 39 pessoas inteligentes, educadas, adultos funcionais, chegaram ao ponto de abandonar suas casas, abandonar seus familiares e tirarem sua própria vida por uma crença tão bizarra, tão diferente? A resposta passa porque o processo foi gradual. Ninguém acorda do dia para a noite e decide se juntar a um culto apocalíptico. Ninguém. Agora, o Applewhite e a Bonnie Nettles passaram 25 anos isolando essas pessoas das suas famílias, dos seus contatos, criando com eles um vínculo que geraria uma dependência emocional, substituiu as identidades deles, eliminou conexões familiares, reforçando essas crenças, esses valores desse culto diariamente. Isso de fato é algo perigosíssimo. Especialistas identificam, a gente fez essa pesquisa, que alguns sinais, alguns padrões em cultos apocalípticos, em cultos perigosos. Primeiro, isolamento progressivo da família e dos amigos. O líder carismático, que não pode ser questionado. O que ele fala é dogma, o que ele fala é uma verdade inquestionável. Ele, de maneira alguma, a palavra dele é questionada. 3. Crença de que o grupo possui uma verdade exclusiva que ninguém mais tem. As outras pessoas estão cegas, estão enganadas. Aquele grupo ali é quem fala a verdade. 4. Pressão para cortar laços com o mundo exterior, o que é uma consequência do isolamento progressivo.
Você não somente se isola, mas corta laços totalmente. Há também um controle sobre a informação, dinheiro, relacionamentos. As pessoas têm suas vidas completamente controladas. O que ela faz, o que ela deixa de fazer, o que ela escreve, o que ela lê, o que ela escuta, tudo isso é controlado. E, por fim, promessas de salvação ou de uma transformação radical na sua vida. Pasmem, o Heaven's Gate, assim como outros cultos perigosos, tinha todos esses elementos. Então hoje, a mansão em Rancho Santa Fé foi vendida e revendida várias vezes. Ninguém quer morar lá por muito tempo. Eu não sei nem se eu tinha coragem de comprar se eu tivesse dinheiro, né, aonde aconteceu um negócio tão triste como esse. Os vídeos de despedida estão no YouTube, eternamente preservados. E repito, a calma dessas pessoas é assustadora. O site continua ativo, né, uma máquina do tempo, a internet dos anos 90, mostrando a tragédia que chocou o mundo inteiro. E o Heaven's Gate, eles nos lembram um negócio muito importante, que a manipulação psicológica é totalmente real. Que pessoas que podem estar em situação de vulnerabilidade emocional podem ser levadas a extremos. Elas podem ser controladas como marionetes. E que, às vezes, a busca por significado na vida da gente pode levar a gente para uma coisa muito ruim. O próprio Applewhite, o líder, morreu acreditando que estava indo para uma nave espacial. E 38 pessoas seguiram ele. Alguns, até hoje, acreditam que eles conseguiram, estão em um novo nível espiritual e foram levados por uma nave espacial. Mas a verdade, factual, é mais simples e é também mais triste. 39 vidas foram perdidas por uma ilusão que foi construída durante décadas. E aí, eu te digo uma coisa: se você gostou desse vídeo, se você conhecia o caso do Heaven's Gate, deixa aqui o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha com alguém que acha interessante esse tipo de história. Mas lembre-se, questione sempre, pense de maneira crítica e nunca, jamais, em hipótese nenhuma, entregue sua autonomia a ninguém, por mais convincente que possa parecer. Até o próximo caso e valeu!